Bom dia a você que nos acompanha pela TV da Fraternidade São João Paulo II para o início do nosso Consagra-te, o tempo onde nós nos preparamos para nos consagrar ou renovar a nossa consagração à Nossa Senhora pelo Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grignion de Montfort. E hoje nós vamos dar início a essa caminhada. Eu te convido nesse momento a se colocar em oração junto comigo para nos prepararmos para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco neste dia. Iniciemos o nosso Consagra-te em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento eu te convido agora a você fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração e ir pedindo a presença da Virgem Maria nesse momento. Mãe, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, numa atitude filial, Virgem Maria. Nós nos decidimos por essa consagração para primeiramente sermos Teus filhos. Para primeiramente, Mãe, estarmos guardados no Teu manto protetor. Queremos nos colocar, Virgem Maria, no Teu imaculado coração, na certeza de que o mal não toca, na certeza de que o Teu imaculado coração é o local mais seguro. Virgem Maria, nós queremos nesse momento nos colocarmos no Teu colo, pedirmos que a Senhora nos guarde e nos proteja de todo mal e nos conduza à santidade. Queremos consagrar a nossa vida nessa manhã com a oração que nós da Fraternidade São João Paulo II fazemos todas as manhãs, nos consagrando a Ti. Eu te escolho hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e minha rainha, eu te entrego e consagro, com toda submissão e amor, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e também o valor de minhas boas ações, passadas, presentes e futuras. Concedo-te inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, segundo tua boa vontade, para a maior graça de Deus. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Essa primeira formação, já te convido agora a anotar o tema dessa primeira formação. Necessidade e fundamentos da devoção à Santíssima Virgem Maria. E dentro desse tema, antes de nós entrarmos nele, eu quero falar sobre um primeiro ponto que nós vamos trabalhar no dia de hoje. E esse primeiro ponto é: por que eu quero me consagrar à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort? Eu quero te convidar nesse momento a fazer esse questionamento. O porquê você quer se consagrar à Virgem Maria? Qual que é a intenção do seu coração? Qual que é a sua motivação? E nesse momento eu te convido a pegar comigo a sua Sagrada Escritura e abrir no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. João 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Te convido a dar um beijo na sua Sagrada Escritura nesse momento.
Eis aí a tua mãe, diz o Senhor. Amados, primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui. Se o fundamento da nossa consagração não estiver nessas palavras de Jesus, o irmão João Bosco tem que te dizer uma coisa. A sua consagração não vai valer de nada se não tiver estas palavras como fundamento. Se a sua consagração não tiver baseada numa relação filial com a Virgem Maria, a sua consagração não está valendo de nada. A nossa consagração, amados, ela não pode se basear, ter como fundamento as práticas exteriores. As práticas exteriores, elas fazem parte, sim, da nossa consagração, desde que elas revelem uma atitude interior de ser filho, uma atitude interior de se confiar no colo desta boa mãe. Então, primeiro ponto que eu quero dizer aqui, a prioridade da nossa consagração é essa atitude filial, é a nossa filiação, que foi dada pelo próprio Senhor. É vontade de Deus que nós tenhamos a Virgem Maria como mãe. Esse método, nós assumimos através desse método uma grande responsabilidade perante a Santíssima Virgem Maria. Uma nova espiritualidade, um novo estilo de vida, de confiar a ela todas as coisas, absolutamente tudo, amados. Nessa consagração nós não reservamos nada para nós mesmos, mas nós entregamos tudo à bem-aventurada Virgem Maria, na certeza de que, entregando tudo a ela, todos os nossos bens espirituais, tudo aquilo que nós adquirimos de virtudes, ou até mesmo aquilo que nós temos de pecado, entregando tudo a ela, ela como uma boa mãe vai saber cuidar. Ela como uma boa mãe vai saber levar até Jesus de uma forma agradável aquilo que nós necessitamos. Então nós confiamos tudo à Virgem Maria. A sua vida a partir de hoje é toda dela. Nada é retido para nós mesmos. A partir desta escravidão, desta santa escravidão de amor à Virgem Maria, que nós assumimos por livre e espontânea vontade, não é mais sobre ter o dever de rezar um terço, de rezar a coroinha, uma Ave Maria aqui, outra ali, um terço ali, outro aqui. Mas é sobre se colocar na presença dela, como filhinho. Amados, a nossa consagração ela deve estar fincada, apoiada em sermos filhinhos da Virgem Maria. Aqueles que dependem totalmente da mãe, aqueles que a chamam de mamãe, aqueles que correm para o colo dela. É dessa forma que um consagrado à Virgem Maria autêntico vive. Ah, irmão, eu sou muito devoto, eu sou muito consagrado à Virgem Maria porque eu rezo o rosário todos os dias. Eu sou muito devoto da Virgem Maria porque eu rezo o ofício todos os dias. Louvado seja Deus pelas suas práticas de devoção, mas a sua consagração ela não deve estar apoiada naquilo que é externo, mas na atitude filial que vem de dentro. Dito isso, nós vamos começar a entrar no tema desta colocação. E o segundo ponto, como começou a devoção à Santíssima Virgem Maria? Nós vemos muitos enganos nos dias de hoje, né? Muitas pessoas dizendo que a igreja inventou a devoção à Virgem Maria, né? Que isso não existia, que isso foi uma invenção da Igreja Católica depois de um tempo, não. Amados, a igreja nasceu unida à Virgem Maria. Além de nos ter dado nosso Senhor, a Virgem Maria, após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam dispersos ainda, amedrontados, se afastaram de Jerusalém. Então, começa a haver um movimento de retorno. Jesus, ao ressuscitar, ao aparecer aos discípulos,
eles começam a retornar, mas ainda amedrontados. Até que então, Maria reúne a igreja. Os discípulos no cenáculo perseveravam em oração. Ainda amedrontados, mas a Virgem Maria reúne, a Virgem Maria lidera aquele momento de Pentecostes. Quando nasce a igreja, a Virgem Maria ali está intercedendo, a Virgem Maria está ali à frente da igreja. E o Espírito Santo vem. Então, já nos primórdios da igreja se vivia essa relação filial com a Virgem Maria. E essa relação que os apóstolos viveram com ela, eles foram passando para os primeiros padres e assim sucessivamente, por tradição, por aquilo que se vivia já desde o início, essa atitude filial à Virgem Maria. Então, uma coisa que nós não podemos desprezar como católicos é a tradição. Muitas vezes nós vemos muitos nos criticarem. Porém, a Sagrada Escritura, antes de ser escrita, ela foi passada oralmente, por tradição. Então, nós guardamos a tradição desde o início da igreja. E dentro dessa tradição está a devoção, a atitude filial à Virgem Maria. No ano de 1927, no Egito, prestem atenção nisso, meus amados. 1927, no Egito, foi encontrado um fragmento de papiro que remonta ao século III, século III. Neste fragmento estava escrito: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Uma oração que nós fazemos aqui na Fraternidade São João Paulo II todos os dias. Após rezarmos a coroinha, nós fazemos essa oração. Esta oração veio do século III, onde já se reconhecia a bem-aventurada Virgem Maria como Santa Mãe de Deus. Já se reconhecia o dogma de Mãe de Deus. O dogma, ele não é proclamado de uma hora para outra, mas ele já é vivido. E a igreja, discernindo que já há vivência, proclama esse dogma de Santa Mãe de Deus. Com isso, no Concílio de Éfeso, apoiado em tradições que vêm desde o século II, no Concílio de Éfeso, no ano de 431, se afirma que Maria é Mãe de Deus, Theotokos. E nesse ano de 1927 só se comprova aquilo que já foi vivido na igreja desde os primórdios. A relação filial com a Virgem Maria. Maria como Mãe de Deus. Mas também isso pode muito bem ser discernido através das próprias Sagradas Escrituras que Maria é Mãe de Deus. Aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, é aquele que é o Filho eterno, o Filho unigênito de Deus, o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Logo, sendo Deus e Filho da Virgem Maria, Nossa Senhora é Mãe de Deus. E a nossa relação, a nossa devoção se baseia nisso. Tendo Deus, o Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer, no número 15, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda nem os seus sentimentos, nem na sua conduta. Amados, e aqui eu quero dizer algo fundamental para a nossa consagração. Se o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, escolheu ser filho
de Maria, escolheu Maria como caminho para vir a nós, sendo amados, sendo Deus, Ele poderia vir num estralar de dedo. Ele poderia vir de qualquer forma, mas Ele veio pela Virgem Maria, Ele escolheu este caminho. Se nosso Senhor Jesus Cristo escolheu Maria como caminho, nós, como imitadores de Cristo, somos chamados a escolher este mesmo caminho para ir até Ele. Porque se o próprio Deus escolheu, quem somos nós para não escolhermos Maria? Se Deus quis precisar de Nossa Senhora, amados, quem somos nós para querermos viver uma independência da mãe? Quem somos nós para querermos não escolher este caminho, escolher qualquer outro caminho, escolher um caminho que é próprio, sendo que o próprio Deus escolheu Maria? Isso seria um tremendo orgulho, que é fruto de Satanás, daquele que é inimigo de Deus e inimigo da Virgem Maria. Nós muitas vezes somos acusados de idolatria, amados. Mas nós cairíamos na idolatria se nós não quiséssemos seguir o caminho que o próprio Jesus seguiu. Idolatria é se colocar acima do próprio Senhor. Então nós, numa atitude de humildade e numa atitude de imitação a Cristo, escolhemos a Virgem Maria como caminho. Nós somos filhos de Maria na ordem da graça pelo batismo. Porque no batismo nós nos tornamos o quê? Membros de Cristo. E se Maria é mãe de Cristo, e nós nos tornamos membros de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e nós membros, automaticamente Maria é nossa mãe. Seria uma aberração se assim não fosse. Mãe da cabeça, mas não do corpo. Então Maria é nossa mãe na ordem da graça. Somos filhos de Maria, assim como nós vimos no Evangelho, porque no alto da cruz, no ápice da sua entrega, Jesus nos entregou Maria como mãe. Ela é aquela que sabe das nossas necessidades e leva todas as nossas necessidades de forma perfeita e agradável. E a nossa devoção, escolhendo Maria como caminho em todas as coisas, em todas as situações, deve nos levar a recorrermos a ela em tudo, na certeza de que ela leva todas as nossas orações, todas as nossas preces de forma perfeita e agradável ao Senhor. Eu quero ler um trecho do número 27 do tratado, que vai dizer sobre essa intercessão de Nossa Senhora, da eficácia da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. O número 27 vai dizer assim: Ele, Jesus, não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque é sempre humilde e conforme a sua vontade. Amados, uma oração da bem-aventurada Virgem Maria, levada a Nosso Senhor, ela é irresistível. Nosso Senhor não resiste à oração de sua mãe. Assim como nas bodas de Caná ele não resistiu e fez o seu primeiro milagre quando ela intercedeu, ele continua atendendo a todas as preces da bem-aventurada Virgem Maria. Existe uma história muito bonita no Tratado da Verdadeira Devoção, que é a história de um camponês que ele queria presentear o rei. Só que esse camponês era muito pobre e ele não tinha nada além de uma simples maçã para oferecer ao rei. Então ele vai até a rainha e ele diz desse desejo de oferecer ao rei esta maçã, que era a única coisa que ele tinha. E então, essa rainha coloca a maçã num cesto de ouro e oferece ao rei.
E o rei se agrada daquele presente, não pela maçã, mas pelo cesto de ouro e por quem estava entregando, que era a rainha. Da mesma forma é a nossa oração. Da mesma forma deve ser esta nossa devoção. Muitas vezes nós erramos, nós esquecemos e nós pulamos processos na nossa vida espiritual. Recorremos diretamente ao Senhor, mas nós não sabemos como rezar. E a nossa oração, ela não chega muitas vezes agradável a Deus. Por isso nós devemos recorrer àquela que nos foi dada como caminho. Caminho para nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela que tem a oração agradável a Deus. Então, dessa forma nós devemos seguir. Dito isso, amados, nós vamos para o relacionamento da bem-aventurada Virgem Maria com a Trindade. Como Nossa Senhora se relaciona com a Trindade? Esse é o terceiro ponto da nossa formação. Deus Pai e Maria. Como é o relacionamento de Deus Pai com Nossa Senhora? O Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer que Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito, senão por Maria. Deus Pai quis que o seu Filho viesse, que o seu Filho se encarnasse para redimir o mundo por Maria. Poderia, assim como nosso Senhor, escolher outros métodos, sendo Deus. Deus Pai escolhe Maria. Só ela encontrou graça diante de Deus pela força das suas orações e pela grandeza das suas virtudes. Como nós sabemos disso? A partir do anúncio do anjo, ave cheia de graça, ave gracia plena, a plenitude da graça. Essa mulher, ela tinha a plenitude da graça, através de sua humildade, de suas virtudes. Já foi uma mulher preparada, uma mulher que vivia unida ao Senhor. Deus Pai, para dar a Maria o poder de produzir o seu filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade. Ele deu a Maria esse poder de produzir o seu próprio filho. E não muda de procedimento, pois todos os membros do corpo, os membros de Cristo, são produzidos também por Maria, no ventre dela, gerados por ela. Deus Filho e Maria. Como se dá essa relação? O Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer que o Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Glorificou a sua independência e majestade, dependendo desta amável Virgem na sua concepção, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos e até na sua morte. Olha que maravilha isso, meus amados. Olha a dependência de um Deus. Olha como o Senhor quis depender da bem-aventurada Virgem Maria. Ele não somente escolheu se encarnar no seio da bem-aventurada Virgem Maria, mas ele escolheu viver todo este processo de maturação com a Virgem Maria, obedecendo a Virgem Maria, sendo ensinado, sendo educado, sendo alimentado pela Virgem Maria. Então nós devemos olhar para este procedimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a forma que o Senhor viveu e imitá-lo. A devoção à bem-aventurada Virgem Maria nada mais é que uma imitação a Cristo, amados.
imitando nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos de Maria. Não temos como fugir disso, meus amados. E nós podemos dizer uma coisa, eu não, mas São Luís diz, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer que não há pecador, por mais empedernido, por mais endurecido, que não tenha ao menos uma centelha de confiança nela. Está no nosso ser esta inclinação à bem-aventurada Virgem Maria. Porque nós, imagem e semelhança de Deus, buscamos Virgem Maria como mãe, assim como nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Então nós precisamos ter essa consciência, porque senão nós caímos num grande erro de acharmos que o amor à Virgem Maria é diferente do que o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Não. O amor à bem-aventurada Virgem Maria, a relação filial à Virgem Maria, a minha consagração à Nossa Senhora, ela é um amor mais perfeito e agradável a nosso Senhor Jesus Cristo. Como já dizia, o Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer também, foi ela que o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Ela fez parte de todos os processos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela o acompanhou em todos os momentos. E da mesma forma nos acompanha. Da mesma forma caminha conosco. Da mesma forma exerce a maternidade que exerceu a nosso Senhor. Cabe a nós nos abrirmos a esta maternidade. Olha que bonito que vai dizer no número 18 do tratado. Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que lhe teria dado se convertesse toda a terra operando os maiores prodígios. A humildade de nosso Senhor, o se colocar como filho da bem-aventurada Virgem Maria, deu mais glória a Deus Pai do que se ele tivesse convertido todas as pessoas deste mundo nesses 30 anos de vida oculta. Olha que lindo isso. E nós muitas vezes nos apoiamos nas obras, ao invés de estarmos na escola de Maria, na simplicidade, no recolhimento com Nossa Senhora. Ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Existem 2 milagres, os 2 primeiros milagres de Jesus foram realizados pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. O primeiro milagre de Jesus na ordem da graça, que foi aquele momento onde Maria saúda, com a sua saudação a Isabel, João Batista estremece no Espírito Santo. Ali foi o primeiro milagre na ordem da graça, um batismo no Espírito Santo, que tomou tanto João Batista quanto Isabel pela boca, pela saudação da bem-aventurada Virgem Maria. E o primeiro milagre na ordem natural, que foi a sua intercessão nas bodas de Caná. Através da sua intercessão, Jesus transformou a água em vinho, deu alegria àquele casamento. Começou e continuou seus milagres por Maria e por ela continuará até o fim dos séculos. Deus não vai mudar de procedimento. Se Ele começou por Maria, Ele continua por Maria e até o fim dos séculos, até o dia da segunda vinda, por Maria. Deus, Espírito Santo e Maria. Amados, o Espírito Santo torna-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela, nela e dela que formou a sua obra-prima. Um Deus feito homem e que forma todos os dias os membros
do corpo de Cristo. Da mesma forma que o Senhor, que o Espírito Santo formou Cristo no seio de Maria, é da mesma forma que Ele forma os filhos de Deus, aqueles que são membros de Cristo. O Espírito Santo, através deste relacionamento com a bem-aventurada Virgem Maria, vai formando os membros do corpo de Cristo. É o mesmo processo. Quanto mais numa alma ele encontra Maria, sua amável e separável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Olha que lindo isso. Ele produz Jesus Cristo na nossa alma, através da bem-aventurada Virgem Maria, quando ele encontra Nossa Senhora, quando ele encontra esta união de uma alma com Maria, o Espírito Santo ele se torna fecundo e assim forma Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. O Espírito Santo traduz em ato sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem Maria. Foi pelo sim de Maria que o Espírito Santo se tornou fecundo e formou Jesus Cristo no seu seio. E é por Maria que ele continua esse processo, continua a formar Cristo nos corações. Vamos para o quarto ponto nesse momento. Deus quis servir-se de Maria. O tratado vai nos dizer: Deus juntou todas as águas e chamou-lhes mar, juntou todas as graças e chamou-lhes Maria. Ela é a plenitude da graça. Fê-la tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança. Prestem atenção nisso. Nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus, que quis que tudo recebamos por Maria. E olha que bonito isso. Nosso Senhor é ainda tão filho de Maria no céu, como foi na terra. A mesma filiação continua por toda a eternidade. Ele ainda continua escutando a sua mãe. Ele ainda continua escutando a sua mãe que roga pelos filhos dessa terra. Eles não têm mais vinho. Eles não têm mais alegria. Olha, meu filho precisa disso. Olhe por ele, olhe pelo sofrimento dele, olhe pelo que ele tem passado. Ainda assim, Maria exerce esta maternidade e o Filho Deus continua obedecendo essas preces, essa intercessão. No céu, Maria impera sobre os anjos e santos, é vontade do Altíssimo que o céu, a terra e os infernos obedeçam livre ou forçadamente às ordens da humilde Maria. E aqui vai nos dizer que os verdadeiros filhos de Deus têm Deus por pai e Maria por mãe. Maria é também nossa mãe por um outro ponto, além daqueles que nós já citamos anteriormente. Mãe na ordem da graça pelo nosso batismo. Mãe porque assim nosso Senhor nos deu no alto da cruz. Eis aí a tua mãe. E ela também é mãe porque nos deu a vida. A nossa mãe, na ordem da natureza, nos concedeu a vida. Nos deu a vida, nos pariu e nos deu a vida neste mundo. Porém, a bem-aventurada Virgem Maria, ela nos deu a vida na ordem da graça. E quem é essa vida? Quem é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela também é nossa mãe porque ela nos deu vida. Ela gerou para nós aquele que é a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. O Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer algo que nós devemos nos questionar.
Uma das grandes razões pelas quais o Espírito Santo não opera grandes maravilhas nas almas é porque não encontra nelas uma união íntima com sua fiel e indissolúvel esposa. Amados, eu posso garantir para vocês que a nossa maior tentação na vida espiritual é se esquecer da Virgem Maria. Existe uma batalha, existe uma inimizade, a única inimizade que o Senhor colocou no mundo. Entre Satanás, entre a serpente e a mulher, que é Maria. Entre a descendência de Satanás e a descendência de Maria. Então existe uma batalha. E Satanás, ele tem ódio. Porque para Deus ele até aceita perder, porque ele conhece a majestade de Deus. Mas ele se aborrece, ele se estremece de ódio por perder para uma simples criatura, que é humilde, que com a sua humildade destrói o orgulho dele. Então, amados, diante dessa realidade espiritual, nós temos que ter em mente que nós temos uma grande tentação de não recorrer à bem-aventurada Virgem Maria. Mas a partir do momento que nós nos unimos a ela, o Espírito Santo ele se torna mais fecundo em nós. Através da presença dela, o Espírito Santo tem essa potência e liberdade para, através desta união com Maria, operar grandes maravilhas na nossa vida. Talvez, amado, quero te dizer uma coisa aqui. Se você não tem vivido experiências profundas com Deus, se você não tem visto maravilhas acontecerem na sua vida, é porque talvez você esteja muito distante ainda de Nossa Senhora. Talvez você não tenha vivido ainda como um consagrado. A salvação do mundo começou por ela, e por ela deve se consumar. E nós vamos então para o quinto e último ponto, que é a obediência de Maria. O Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer que o que Lúcifer perdeu por orgulho, como nós estávamos dizendo anteriormente, o que Lúcifer perdeu por orgulho, ganhou Maria pela sua humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria obedecendo. Maria, sendo perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à divina majestade. Amados, quando Eva desobedece e come do fruto proibido, a morte entra no mundo. Quando Maria diz sim, um sim de obediência à vontade de Deus, vida entra no mundo. Por uma mulher entrou a morte, por outra mulher entrou a vida. Ao dizer este faça-se, ao dizer este sim, Maria, amados, ela colocou em risco a sua própria vida. Não foi um sim tranquilo. Pensem numa jovem cheia de planos, prometida em casamento, sabendo que aquele sim geraria um filho no seu ventre e automaticamente ninguém entenderia aquilo. Automaticamente as pessoas achariam que ela estava adulterando. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta. Ela colocou sua vida em risco neste sim. Sendo ela mãe de Deus, ao se apresentar no templo e escutar a profecia de Simeão, ali começou o seu martírio naquele momento, pois Simeão anuncia que aquele filho seria sinal de contradição em Israel.
e que uma espada transpassaria sua alma. Ali ela começa a entender a obra de Deus, aquilo que Deus queria realizar e o preço que ela deveria pagar. Na hora da paixão, o que seu filho sofria na carne, Maria sofria na alma. O martírio que Jesus viveu na carne era o martírio que Maria vivia na alma. Porém, mesmo sendo mãe de Deus, sabendo da inocência do seu filho, ao ver toda a atrocidade que faziam com ele, entendeu a vontade de Deus como ninguém e foi fiel até o fim. Disse sim, não somente no anúncio, mas disse sim até o fim. Até as últimas consequências, Maria foi obediente à vontade de Deus. Mesmo com uma dor que a torturava por dentro, o acompanhou com toda resiliência e confiança na vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Maria entendeu que ali era a vontade de Deus e que na vontade de Deus sendo cumprida, essa morte geraria a ressurreição e a ressurreição abriria o céu para mim e para você. Maria entendeu que era necessário e por amor a cada um de nós, Maria disse sim até o fim, porque ela queria a nossa salvação. Ela entendeu que aquilo era necessário para que fôssemos salvos, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então Maria viu seu filho sendo dilacerado, seu filho inocente, o seu filho Deus, por amor a mim e por amor a você. E nós? Até que ponto vai a nossa obediência? Até que ponto vai o nosso sim a Deus? Que por Maria nós possamos aprender o que é verdadeiramente fazer a vontade de Deus, o que é perseverar até o fim. Que na escola de Maria nós possamos ser obedientes à vontade divina, até as últimas consequências, sabendo que a obediência, com a ajuda de nossa mãe, ensinados por ela, amparados por ela, direcionados por ela, nos levará à eternidade com o amado de nossas almas. Nos levará a vivermos juntamente com ela e com nosso Senhor, com os anjos e santos, a felicidade que Deus preparou para nós. Amados, que nós possamos nos abrir a esta graça, que nós possamos nos abrir a esta verdadeira consagração. Entendermos que Maria é o caminho que o Senhor escolheu. E é o caminho que nós devemos escolher como imitadores dele. Que fique essa mensagem para você no dia de hoje. É necessária a nossa devoção à Virgem Maria. É necessário escolhê-la como caminho, porque o próprio Senhor escolheu. E nós queremos imitá-lo. Nós queremos nos configurar a Ele. Então, por isso, nós muito amamos e muito honramos a Virgem Maria, assim como Ele amou, assim como Ele honrou. E amando, honrando a Virgem Maria, nós com certeza vamos agradar muito o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que somos pecadores, nós ficamos tão felizes quando alguém trata bem a nossa mãe, trata a nossa mãe com carinho, trata a nossa mãe com singeleza. Nós que somos pecadores ficamos muito felizes. E a nossa mãe tem pecados também. Então, se nessa relação já há uma felicidade, né, de vermos a nossa mãe sendo bem tratada, sendo honrada, sendo cuidada, imagine a felicidade de um Deus perfeito, ao ver a sua mãe imaculada,
sendo honrada, sendo amada. Essa consagração nada mais é do que muito amar nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Melhor, amarmos de uma forma perfeita e agradável, como Jesus quer de nós. Neste momento eu te convido a agradecer a Virgem Maria por esse momento de formação. Obrigado, Mãe, por estar conosco. Obrigado, Mãe, por nos conduzir para mais perto da Senhora. Mãe, o desejo do nosso coração nesse momento é corrermos para o seu colo, é estarmos unidos a Ti. Mãe, que a Senhora segure a nossa mão nesse momento. E não permita, Mãe, que em nenhum momento da nossa vida nós soltemos a Tua mão e queiramos caminhar por conta própria. O mais lindo dessa devoção a Ti, Mãe, o mais lindo da nossa relação com a Senhora, é que nós não precisamos crescer. O mais lindo desta relação com a Senhora, Mãe, é que nós podemos ser sempre crianças. Nós podemos sempre Te chamar de mamãe, porque a Senhora sempre vai querer que nós tenhamos uma atitude de filhinho, dependente, que quer ser cuidado, quer ser amado, quer ser amparado. Nós queremos Te agradecer, Virgem Maria, por tudo aquilo que a Senhora tem realizado na nossa vida, pela Sua intercessão, pelo Seu cuidado. Te agradecemos, Mãe, porque nós sabemos que nós estamos aqui de pé, porque a Senhora constantemente nos cuida, nos ampara. E nós queremos consagrar a nossa vida, os nossos corações, as nossas vocações ao Teu imaculado coração, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a você que acompanhou conosco essa primeira formação do Consagra-te. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te guarde, te livre de todo mal e te conduza a um verdadeiro amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.